Paz e a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com a igreja do Senhor Deus. É um prazer imenso, mais uma vez, o Senhor nos concede o privilégio de partilharmos da palavra do Senhor. Dessa vez nós iremos falar um pouco com respeito ao sábado, o repouso do sétimo dia. Nós iremos trabalhar muito em cima desse livro. É um livro do nosso pioneiro Guilherme Sten Jr. Esse livro foi publicado no ano de 1919. Já faz bastante tempo, vai fazer quase 100 anos. Foi publicado aqui no Brasil. Então, nós também iremos usar o livro do pastor Wagner, O Concerto Eterno. Iremos trabalhar bastante também nesse livro, O Concerto Eterno. E também no livro do Espírito de Profecia, os livros de Ellen White. E a Bíblia, a Palavra de Deus. É com um prazer imenso que iremos partilhar essa palavra. Que os prezados amigos se sintam à vontade, acessem o nosso canal para pesquisar essas palestras que iremos fazer. São palestras importantíssimas que iremos falar a respeito do sábado. O sábado como repouso de Deus. Iremos trabalhar com respeito à guarda do sábado, a maneira correta de guardar e observar o sábado. Iremos mostrar o que o sábado significa para o povo de Deus aqui na terra e o propósito de Deus estabelecer o santo dia de repouso. Que Deus assim nos conceda a graça do Espírito Santo de podermos partilhar essa mensagem com bastante amor e carinho. Que os prezados amigos e irmãos também tenham o privilégio, com um coração humilde e dócil, de acessar o canal, de partilhar essa mensagem. Iremos orar ao Senhor para pedir as bênçãos do céu. Querido Pai Celestial, ó Senhor Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, teu amado Filho, me coloco diante da tua presença para te agradecer por tudo que tem feito por mim e pela tua igreja. Rogo, Senhor, neste momento, a promessa do Espírito Santo para ungir os meus lábios, o meu coração, a minha mente, e também, Senhor, para preparar o teu povo para ouvir, assistir e compreender essa mensagem e aceitar em seus corações. Abençoe-me neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz e a graça de Deus seja com os prezados ouvintes, irmãos. É com um imenso prazer que nós iremos dar início mais um estudo da Palavra de Deus, dentro da Bíblia, do Espírito de Profecia e também em outros livros, como sendo O Concerto Eterno, do pastor Wagner, e o livro O Sábado, do pastor Guilherme Sten Jr. Nós iremos iniciar com o texto da Bíblia de Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, o versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Olha só, o apóstolo São Paulo está aqui pregando muito após a morte de Jesus Cristo, falando para o povo de Israel, e o apóstolo São Paulo fala aqui que eles não tinham entrado no repouso de Deus. Que repouso é esse que o apóstolo São Paulo está se referindo? É o Santo Sábado? Sim, irmãos. O apóstolo São Paulo está se referindo do repouso que o sábado aponta. O sábado aponta um repouso. E é desse repouso que nós iremos falar neste momento. Do repouso que o livro de Hebreus aponta. Vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5 de Deuteronômio, o versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, aqui a palavra de Deus vem exortando o povo de Israel, com respeito à sua saída do Egito, que o sábado era um lembrete. O sábado apontava, era um sinal
para o povo de Israel de que Deus era o seu Salvador. Então aqui o sábado está apontando ao povo de Israel. Eles deveriam lembrar, ao guardar o sábado, ao chegar o sábado, eles deveriam lembrar que Deus havia tirado eles com mão forte de uma terra do qual eles eram escravos. Então aqui o sábado, ele é um símbolo de libertação da escravidão do pecado. Era isso que o apóstolo São Paulo estava dizendo no livro de Hebreus, que eles não haviam entrado no repouso de Deus, certo? O Egito, nada mais, nada menos, era um símbolo do pecado, da escravidão do pecado. Faraó representava o diabo, Satanás. O Egito representava o mundo. E ali Moisés, ao tirar aquele povo do Egito, estava simbolizando, tirando eles do reino do pecado, debaixo do domínio de Satanás. Então o sábado é isso, irmãos. O sábado, ele é o grande memorial, o memorial de Deus, memorial de redenção, de salvação. Então, ao chegar uma pessoa do mundo, nós devemos chegar e falar, o sábado, vamos mostrar para você o que o sábado representa. O sábado aponta a Deus como nosso Salvador, um Deus que nos livrou do cativeiro de Satanás. Só que o povo de Israel, a nação judaica que se havia ensoberbecido em dizer que guardava o sábado, eles não guardavam o sábado. Eles não observavam o sábado do sétimo dia. Eles haviam perdido o completo significado do sábado de Deus. Eles haviam perdido o completo significado do que o sábado para cada um deles. Assim também, irmãos, nós, adventistas do sétimo dia, chegamos a um estado em que perdemos completamente a completa visão do que o sábado representa para nós. Hoje, como adventista do sétimo dia, Israel espiritual, Israel moderno, nós não entramos no repouso de Deus. E o apóstolo São Paulo diz que muitos ficam teimando e não querem entrar no repouso. Nós temos que entrar nesse repouso, do qual o sábado aponta, do qual o sábado é um memorial. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32 e 35. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouve a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos? A ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deus fala ao povo de Israel os milagres que Ele operou, o poder que Deus executou no livramento daquele povo. Foi um milagre tremendo, Deus operando para salvar aquele povo do cativeiro egípcio. Da mesma forma, irmãos, em 22 de outubro de 1844, ali foi o grande Mar Vermelho. Deus ali tirou um povo do Egito, Deus tirou um povo de Babilônia, Deus tirou um povo do cativeiro de Satanás. Deus levantou uma igreja remanescente para que guardasse o sábado, para que revelasse o caráter de Deus, para que mostrasse às outras nações do que o sábado representa. Mas, infelizmente, assim como a nação de Israel, assim como o povo de Israel, perdeu completamente o significado do sábado,
nós também chegamos ao mesmo ponto, em que nós, como igreja, como adventista do sétimo dia, estamos quebrando o santo dia de Deus. Não entendemos o significado do sábado, do que o sábado representa para cada um de nós. Hoje, nós, adventistas do sétimo dia, falamos muito do sábado para as outras igrejas. Falamos que temos que guardar o sábado, que somos guardadores do sábado, mas, no entanto, irmão, nós não guardamos o sábado. Não guardamos o sábado como Deus pede. E não entendemos o significado do sábado, que o sábado aponta para cada um de nós. É muito triste. Quando a gente começa a folhear a Bíblia, começamos a folhear o Espírito de Profecia, muitos de nós, fala, não, isso aqui era para o templo de Israel. Isso aqui hoje não é mais válido. Então, irmãos, nós iremos analisar cuidadosamente esse estudo. Iremos ler bastante textos para chegarmos a uma conclusão perfeita e maravilhosa do sábado que Deus deu a nós a partir do ano de 1844. Por que eu falo 1844? Porque foi na manhã de 23 de outubro de 44, quando Deus passou em 22 de outubro, ali Deus abriu a porta do lugar santíssimo. Ali estava a lei de Deus, o sábado. E Ellen G. White diz que o sábado brilhava e brilha mais do que todos os outros mandamentos. Sendo que mais tarde foi que Deus usou alguns homens e mulheres para trazer a luz do sábado. Mas foi bem ali, em 1844, foi que Deus abriu a porta do lugar santíssimo. Hebreus capítulo 3 de Hebreus. Mas a redenção material de Israel era uma figura de sua redenção espiritual que Cristo se propunha a realizar, porque aquele povo não deu ouvido à sua voz. Capítulo 3, versos 16 a 19. Porque havendo-a, alguns ouvindo, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A palavra de Deus diz que durante 40 anos, aquele povo teimou com Deus. Durante 40 anos, aquele povo não guardou o sábado. A Bíblia diz que eles não entraram no repouso de Deus. E o apóstolo São Paulo diz, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Da mesma forma, irmão, eu digo que de uma forma simbólica, de 22 de outubro de 1844 até hoje, é os 40 anos que nós, Israel moderno, estamos caminhando no deserto de Babilônia, no deserto do pecado. Estamos dando voltas, voltas e voltas e voltas. E a palavra de Deus diz que todos os desobedientes, eles não irão entrar no repouso de Deus. Esse repouso não é a Canaã celestial. Não, esse repouso bem aqui é a redenção, é a completa redenção do pecado. O Egito representava o reino do pecado. Então, nós precisamos, como igreja, como indivíduo, como família, entrar nesse repouso. No repouso do qual o sábado de Deus aponta. Ao mesmo tempo em que lhes dava descanso da sua dura servidão material, Cristo quisera dar-lhes descanso também da sua dura servidão do pecado, fazendo-os entrarem naquele repouso de Deus, de que o sábado fora constituído memorial. Esse repouso demandava uma redenção de sua escravidão espiritual, uma cessação por parte deles também das obras do pecado. Então aqui vem mostrando que era uma redenção do pecado.
O sábado apontava que eles deveriam cessar as obras do pecado. Então, a palavra de Deus mostra bem claro o quanto nós hoje desconhecemos o que o sábado significa. Da mesma forma como o povo de Israel não entenderam, não compreenderam o que o sábado representava para cada um deles, hoje nós estamos repetindo a mesma história da nação judaica. Então a palavra de Deus diz mais: porque aquele que entrou no seu repouso, diz o apóstolo, referindo-se ao repouso de Deus, tipificado pelo repouso do sétimo dia, também ele repousou das suas obras, como Deus das suas. Cristo, ao repousar no sétimo dia, estabeleceu o tipo de um descanso perfeito, que é o descanso espiritual em Deus. Então, o descanso do sábado é um descanso em Deus. Então, quem não está descansando em Deus, ele não está guardando o sábado. E sem o qual não podemos, em verdade, guardar o repouso ou o sábado do Senhor. Podemos descansar ou repousar das nossas obras materiais, que é o meio pelo qual, exteriormente, diferenciamos esse dia dos demais como dia de repouso de Deus. Isto, porém, não significa, em verdade, descansar de nossas próprias obras, como Deus descansou das suas. Porque tal descanso requer da nossa parte um descanso ou cessação também das obras do pecado. Então, a palavra de Deus diz que guardar o sábado na íntegra significa descansar, lançar fora as obras do pecado. Se a gente for lá no livro de Gálatas, o apóstolo São Paulo diz quais são as obras do pecado. E são essas obras que a gente deve se desfazer dela, lançar fora. Aí sim estaremos descansando no Senhor. Descansando no Senhor, estaremos guardando o sábado do sétimo dia. Ora, como era impossível a Israel, no Egito, guardar o mesmo exteriormente o sábado, ou o repouso de Deus, pela impossibilidade em que estava, por causa de sua dura servidão, de cessar nesse dia das suas obras materiais, necessitando por isso, antes de tudo, de uma redenção espiritual. Assim também lhes era impossível observar esse repouso depois disto, em espírito e em verdade, enquanto não houvesse experimentado uma redenção espiritual. Então bem aqui, o autor do livro diz que para Israel guardar o sábado, primeiro ele teria que entrar no repouso de Deus. Primeiro ele teria que alcançar uma completa vitória sobre o pecado. Ele teria que deixar o pecado, deixar de cometer pecado, nascer de novo, ser remido, ser justificado pela fé. Aí sim, ele entraria nesse repouso e assim na íntegra estaria guardando o sábado de Deus. Continua o autor do livro. E entrando desse modo pela cessação das obras do pecado, no repouso espiritual de Deus, do qual o sábado fora constituído tipo e memorial, e vemos que não puder entrar. Por que não puder entrar? Por causa de sua incredulidade. Aqui o texto diz que eles não entraram porque eles eram o quê? Incrédulo. A palavra de Deus diz lá no livro de Vida e Ensino que nós, adventistas do sétimo dia, somos piores do que a nação de Israel. Somos piores do que o povo de Israel. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja adventista, estava com pouco tempo de que era adventista, mas já estava lendo o Espírito de Profecia, já estava lendo a Bíblia, e estava um dia de sábado na igreja quando um obreiro estava passando a lição de escola sabatina e falava sobre a nação de Israel.
E ele falou: irmãos, graças a Deus que nós não somos como aquele povo teimoso, que nós não somos como aquele povo incrédulo. E a lição era geral. E eu ergui o braço e falei: irmão, quero falar. E ninguém deu ouvido porque eu era recém-convertido. E até que uma irmã falou: irmão, deixa o irmão Valdecir falar, por favor. Eu falei: meu prezado irmão, a palavra de Deus diz lá no livro Vida e Ensino que nós somos piores do que a nação de Israel. A nação de Israel nem o Velho Testamento tinha todo. Nós temos Velho Testamento, Novo Testamento, Espírito de profecia e pecamos pior, somos mais desobedientes, somos mais incrédulos do que a nação de Israel. Me lembro que a lição acabou naquele momento. Naquele momento a lição acabou. Depois o obreiro veio me procurar para me dar um puxarrão de orelha. E eu falei: irmão, você não vai puxar minha orelha não. Se o senhor quiser estudar, vamos estudar e eu vou lhe mostrar que o que eu estou falando é a pura realidade, é a pura verdade. Então, é verdade, prezados irmãos, que hoje, da mesma forma, nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos mais, não cremos mais que é possível nós vivermos uma vida de completa obediência, de completa perfeição a Cristo Jesus. Não acreditamos mais que é possível viver uma vida santa como Enoque viveu. Não pecar nem mesmo por pensamento e nem por palavra. Já não acreditamos mais. Então nós não acreditamos mais que é possível entrar no repouso de Deus. Nós não acreditamos mais que é possível deixar de pecar. Nós não podemos mais, não acreditamos mais nisso. Prezado irmãos, já imaginou você? Se você passasse o dia inteiro com uma ou duas sacas de cimento na sua cabeça, andando para lá e para cá, você poderia dizer que estava descansando? Você poderia abrir a boca e dizer que estava descansando? Não. Você estava com peso, com obras, trabalhando. Da mesma forma, irmãos, o verdadeiro cristão só entra no repouso de Deus quando as obras da carne, as obras do pecado, ele se desfaz dela. Quando ele se desfaz dela, ele sente um alívio, porque ele entrou no repouso de Deus, ele entrou no descanso de Cristo, ele colocou seus fardos sobre Cristo, e isso sim significa guardar o sábado de Deus, entrar no repouso do qual Hebreus está se referindo. Que Deus seja louvado, irmãos. Que venhamos ter a compreensão, que venhamos ter um coração humilde para aceitar essa mensagem de Deus. Amém por isso. Entretanto, o sábado, cuja observância Deus insistentemente procurou inculcar-lhes por espaço de 40 anos, por uma circunstância maravilhosa, semanalmente criada pela queda do manar, devia ele próprio servir-lhes de sinal daquele poder que lhes podia dar descanso também do seu pecado e deparai-lhes assim a entrada naquele repouso que o sábado do sétimo dia comemorava. Com todo o milagre que Deus operava, todo sábado, Deus fazia, toda sexta-feira, Deus fazia o maná cair do céu, o pão dos anjos, o milagre do pão dos anjos. Mesmo assim, o povo era incrédulo, irmãos. Devia o sábado lembrar-lhes que o mesmo poder que tudo criara é também o poder que redime do pecado e que santifica. E que poder é este? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Salmos 33, versos 9, 2 Pedro 3, verso 5. E declarando, também lhes deis os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e entre eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, versos 12. Então a palavra de Deus diz que o sábado é um sinal de santificação,
de completa santificação. E o que é santificação? Santificação é a vitória sobre o pecado. Santificação é o homem receber o caráter de Cristo. Santificação é o desenvolvimento do caráter celestial. Santificação é Deus habitar no homem. Santificação é o pecado eliminar de dentro do homem. É a completa vitória sobre o pecado. É o homem ser separado do mundo. É o homem ser separado do pecado. É o homem sair de Babilônia. Então, sábado aponta para tudo isso, irmãos. Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Êxodo capítulo 31, versos 13. Então, o sábado é um sinal, aponta que Deus tem o poder de me santificar, de me transformar, de mudar meu caráter defeituoso, de mudar meus hábitos, de transformar meu coração. O sábado aponta para isso. Então, durante toda a semana, devemos reunir nossa família e dizer, olha, o sábado aponta para isso. Nós devemos viver, irmãos, o que o sábado aponta. Daí se evidencia o duplo fim visado pela instituição do sábado. O mesmo sábado que nos aponta o Deus vivo, segundo o poder pelo qual ele criou os céus e a terra, a sua palavra, lembra-nos também o Senhor que nos santifica. Então o sábado aponta Deus como Deus vivo. O sábado é o memorial, aponta o poder da palavra de Deus. Também mostra o Deus que nos santifica. O Santo Sábado de Deus é o memorial da palavra de Deus. Exalta a palavra de Deus, mostra esta palavra com o poder de me transformar, de me libertar. É por isso que o apóstolo São Paulo, lá em Colossenses, diz que a palavra deve ser enxertada na tua e na minha mente. Essa palavra deve ser enxertada na minha mente. E ao ser enxertada na minha mente, então, em vez de eu produzir obra da carne, ela vai produzir os frutos do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, a palavra, o Santo Sábado, ele é o memorial do poder criador de Deus. Aponta, mostra que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Então, por meio da sua palavra, também Deus quer transformar-nos, Deus quer libertar-nos por meio da sua palavra. Porque o mesmo Criador é também o nosso Redentor. Como já anteriormente ficou demonstrado, Cristo é aquele por quem e para quem todas as coisas foram feitas. E, portanto, nosso Criador e legítimo Senhor nosso. Mas Ele é também aquele que, no dizer do apóstolo, nos foi feito por Deus santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Portanto, o Senhor que redime, nos imputa a sua justiça, nos redime do pecado e nos santifica, nos comunica a sua justiça. E debaixo desse duplo aspecto, que o sábado deve recordar-nos o Verbo de Deus, que é Cristo, mas o qual Israel deixou de reconhecer por causa de sua incredulidade, posto que fosse evangelizado a eles como o é a nós. Hoje nós também não acreditamos mais que a justiça imputada de Deus, que a justiça comunicada de Deus, que a justificação é Deus tornando o homem justo. Nós hoje, como as filhas de Babilônia, acreditamos que simplesmente justificação pela fé é Deus declarando o homem justo. Nós estamos diminuindo o poder de Deus,
Já não cremos mais no poder de Deus. Acreditamos mais no poder do diabo do que no próprio poder de Deus. Eu chego a fazer perguntas para muitas pessoas. Eu pergunto, amigo, qual é o maior poder? Qual é o poder mais forte? É o poder do diabo ou o poder de Deus? Eles falam, não, é o poder de Deus. E eu pergunto, o que te faz pecar? Ele fala, é o poder do diabo. Então, se o poder de Deus é maior, mais forte, então por que esse poder não te dá o poder, não me dá o poder de deixar de pecar? É porque nós somos o que? Disse o apóstolo Paulo, nós somos incrédulos. Nós iremos dar uma pausa, iremos orar ao Senhor para agradecer e também pedir a Ele direção e sua graça para que possamos explanar essa mensagem com mais sabedoria, com a unção do Espírito Santo, para que os prezados ouvintes também possam, ao ouvir, crer e se regozijar em Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por poder, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, trazer-nos de novo essa mensagem, o conserto eterno, a completa vitória sobre o pecado, o Teu santo dia de repouso. O Senhor tem nos mostrado, tem nos revelado o que realmente o sábado é, o que ele aponta, o que ele significa para o Teu povo, para a Tua igreja, para a humanidade. O Senhor nos pede para entrarmos no Teu repouso, pois ajuda-nos, ó Deus, a termos a compreensão. Ajude-nos, ó Deus eterno, a vencer nossa incredulidade, nossa persistência ao erro. Abençoe-nos, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Amém.